influenciar, dominar. Essa foi a ideia de Deus. Por que Deus nos criou a imagem e a semelhança dele? Para nós sermos como ele, para nós manifestarmos ele na forma humana, para nós brilharmos a sua luz, para nós, passar, para os outros aquilo que ele colocou em nós. Então, hoje, nós vemos que o homem e a mulher, nós vemos eles sendo pessoas dominadas e não dominando. Hoje nós podemos ver que a ideia de Deus foi criar o homem para reinar com ele. Hoje nós vemos o homem sendo dominado pelo pecado. Nós vemos o homem dominado pelas doenças, enfermidades, pela depressão, pela tristeza. Só que essa não foi o sonho de Deus para o ser humano. O sonho de Deus foi que o homem reinasse, foi que o homem governasse. Se nós olharmos na história, na palavra de Deus, nós vemos homens e mulheres de Deus que entenderam o sonho, o projeto de Deus. Por exemplo, aqui o nosso irmão falou sobre José. José, ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Só que José, ele entendeu o sonho de Deus. Mesmo quando ele foi na casa de Potifar, ele reinou. José, ele foi injustiçado, ele foi para a prisão, ele foi para o poço. E lá no fundo do poço, ele reinou. Porque José, ele entendeu, Deus, ele me criou para reinar. Deus, ele me criou para governar. Deus, ele não me criou para ser escravo. Se você acompanhar a vida de Daniel, ele foi levado como escravo, junto com o povo de Deus, pela Babilônia. Só que quando chegou lá na Babilônia, a palavra de Deus diz que Deus, ele pegou Daniel e colocou ele como cabeça, como chefe. Se você acompanhar, querido ouvinte, a vida de Jesus nessa terra, se você ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, onde Jesus ele andou, ele reinou. Onde Jesus Cristo ia, que havia enfermidade, ele trazia a cura. Onde havia miséria, ele trazia a multiplicação. Onde havia o pecado, ele trazia o perdão. Aonde havia a morte, Jesus Cristo, ele trazia a vida. Jesus Cristo, ele é o quê? Ele é o nosso exemplo, ele é a nossa inspiração. Jesus, o Filho de Deus, ele é o nosso modelo. Jesus Cristo, ele veio simplesmente para nos mostrar Deus, nos mostrar quem Deus é. Só que Jesus também, ele veio para nos mostrar com quem nós podemos ser parecidos. Jesus Cristo, ele veio para nos mostrar a ideia de Deus, o sonho perfeito de Deus para o ser humano. E se nós olharmos, Jesus Cristo, ele veio exatamente por isso. Para quê? O homem, ele foi escravizado pelo pecado. No Éden, quando o homem pecou, ele pegou a sua autoridade, o que Deus colocou nele, e ele entregou nas mãos de Satanás. Ele perdeu o domínio. Só que Jesus Cristo, ele veio, ele desceu nessa terra, ele deu a vida dele naquela cruz, e ele foi morto, ele foi enterrado, e ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus Cristo, ele veio nessa terra, ele nos tirou do reino das trevas, ele nos arrancou das mãos do inimigo e nos fez assentar com Jesus Cristo em cima de poderes, principados, potestades, dominadores. Aquela autoridade, como ele perdeu, ele entregou na mão de Satanás. Jesus Cristo, ele veio, tomou de volta e nos entregou para nós reinarmos juntamente com ele. Para você andar de cabeça erguida, você não precisa ser escravo das drogas, você não precisa ser escravo dos vícios, você não precisa ser escravo da enfermidade, da miséria, mas eu tenho um convite para você. Jesus Cristo, ele te chama hoje para você reinar com ele, acima de poderes, principados, potestades e dominadores. A palavra de Deus diz: e todos aqueles quantos o receberam, que receberam a Jesus Cristo como seu filho, recebeu ele e crê no seu nome, ele deu o que? Autoridade para se tornar filho de Deus. Deus, ele te convida hoje para você reinar com ele. E eu quero falar com você 3 características de um escravo e também 3 características de um rei. A primeira característica de um escravo, o irmão Adailson, é não sonhar. Você já viu um escravo sonhar? O escravo, ele não sonha, ele não tem perspectiva. O escravo, ele não sonha. Só que nós vemos que José, mesmo ele ter sido vendido como escravo, ele sonhou: um dia eu vou ser governador. Porque quem me deu esse sonho foi Deus. Deus, ele não te criou para você aceitar qualquer coisa, para você não sonhar. Deus, eu profetizo que a partir de hoje, a partir dessa noite, você está ouvindo essa palavra, Deus vai colocar sonhos dentro do seu coração. Você vai dormir com um sonho dentro de você, você vai acordar com um sonho dentro de você, você vai respirar o sonho que Deus vai plantar dentro de você.
A segunda característica de um escravo, ele aceita qualquer coisa. A palavra de Deus diz que no livro de Romanos 12:2, Paulo, ele nos diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Deus, ele não te criou para você aceitar qualquer coisa. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. E a terceira característica de um escravo, ele depende das circunstâncias. Ou seja, o escravo, ele é escravo das circunstâncias. Tá tudo bem, ele tá bem. Eu tô bem empregado, eu tenho dinheiro no bolso, eu tô com um carro, eu tô bem. Ah, eu tô desempregado, eu não tenho dinheiro, eu tô mal. Porque ele depende das circunstâncias, aquilo que acontece. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus, ele não criou você para você depender das circunstâncias. Você foi criado à imagem e à semelhança de Deus, e você foi recriado por Jesus Cristo. Ele veio nessa terra para você depender do Deus Todo-Poderoso, para você depender da palavra de Deus, a palavra infalível, aquela palavra que não volta atrás, aquela palavra que não falha, que os céus e a terra vão passar, mas as palavras de Deus não jamais se passarão. Dependa da palavra de Deus. Essas são as três características de um escravo. Só que eu quero te falar as três características de um rei. A palavra de Deus diz no livro de Isaías 1:19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, ele tem o melhor para você, para sua vida, para o seu casamento, para o seu ministério, para a sua saúde, para a sua vida financeira. Você não pode simplesmente aceitar qualquer coisa, quando Deus, ele tem o melhor para você. A primeira característica de um rei, ele exige o melhor. Ele não aceita qualquer coisa que o inimigo coloca na sua vida. E a segunda característica de um rei, a palavra de Deus diz que esses sinais seguirão aqueles que creem. Olha o que Jesus diz: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pisarão em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. A segunda característica de um rei, ele expulsa o mal, porque ele sabe que ele tem a autoridade do Deus vivo sobre a sua vida. Então, meu irmão, exerça a sua autoridade que veio de Jesus naquela cruz. Quando o mal vier na sua casa, quando o mal vier contra o seu trabalho, quando o mal vier contra o seu ministério, exerça a sua autoridade em Cristo. Use o nome de Jesus, expulse o mal da sua casa, expulse o mal do seu trabalho, expulse o mal do seu corpo, da sua saúde, e não aceite o mal. E a última e a terceira característica de um rei, essa é a mais importante de todas. Quando nós olhamos a vida de Jesus nessa terra, muitas vezes Jesus, ele ministrava para as multidões, ele ministrava por discípulos, e muitas vezes ele fazia, ele se isolava. Ele ia para um lugar deserto e orava, ele e o Pai. A terceira característica de um rei é intimidade com Deus. Deixa eu te falar uma coisa, você não nasceu para andar longe de Deus. Deus, ele te criou, Deus, ele te projetou, e ele te criou. Dentro de você existe um lugar que só a presença do Deus vivo pode preencher. Você pode procurar nas drogas, você pode procurar nas riquezas, na fama, em todas as coisas. Só que existe um lugar dentro de você que só a presença do Deus vivo vai preencher. E essa é a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Jesus, ele pagou um preço por você. Ele deu a vida dele por você, porque ele te ama, ele se importa com você e ele quer habitar, ele deseja morar dentro de você. E quando Jesus Cristo, ele vem e começa a morar dentro de você, sabe o que ele faz? Ele não se reduz ao nível que você está, mas ele te pega pela mão, ele te ergue, ele te levanta, ele te coloca no nível dele. Você foi criado na classe, na existência de Deus, para você andar, para você falar, para você viver, para você sonhar e para você planejar com Deus. Você nasceu para reinar. Deus te abençoe, e essa é a palavra de Deus para a sua vida, no nome de Jesus. Amém. Você está aqui no programa Perfeita Palavra. Olha que palavra impactante, hein, pastor Antônio? Aparece membro da Perfeita Palavra mesmo. Na nossa igreja, a palavra. Na outra sexta-feira já tem um pregador. E na outra você. Glória a Deus. Quero aqui agradecer professor Jandir, uma pessoa muito especial, que tem nos ajudado bastante a nossa igreja com
a nossa aula de inglês, que está o maior sucesso. E se você desejar fazer um curso de inglês, você precisa ir na Personal Class. Jandir, vamos falar um pouquinho da tua escola aí? Lá no centro de Diadema, qual que é a rua? Na rua São José, número 172, ali bem localizado no centro, ao lado da academia Smart Fit. Você pode ir lá fazer uma aula demonstrativa na prática, para você conhecer como funciona na prática a metodologia, né? E em pouco tempo você está falando inglês. Legal. Qual que é as metodologias que você aplica para as pessoas aprenderem inglês? E quanto tempo a pessoa está falando fluentemente o inglês lá na tua escola? Em 6 meses tem o que nós chamamos de fluência inicial. O que seria a fluência inicial? A pessoa consegue mandar um e-mail em inglês, consegue viajar, fazer uma viagem. E 24 meses a fluência total, né? Todas as aulas são focadas na conversação. Ah, mas eu nunca estudei inglês, eu sou zero. Você vai fazer aula zero de conversação. Você já vai começar com a situação, é como se você viajasse para fora, para outro país. Legal. E convivesse o dia a dia, né? Por exemplo, eu vou pegar uma situação do aeroporto, nós vamos pegar e simular aquela situação no aeroporto. Eu vou pegar uma situação no banco, nós vamos simular a situação do banco, por exemplo. I'd like to make a deposit, eu gostaria de fazer um depósito. Yes. I'd like to make a withdrawal, eu gostaria de fazer um saque, né? Eu mostro o cartão de crédito. What do I need to get a credit card? O que eu preciso para ter um cartão de crédito? Can I access my account at the internet? Consigo acessar minha conta da internet? Can I transfer money from my account no Brasil? Consigo transferir dinheiro da minha conta para o Brasil? Então a pessoa ela entra no banco, ela tem aquela impressão da realidade. Legal. Então as aulas são focadas na situação para você fixar